Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Papo de Gente, o podcast que está aqui para falar do mundo corporativo, comunicação, reputação. Se é a sua primeira vez por aqui, eu me chamo André Espírito Santo, eu sou especialista em comunicação, sou a host desse canal, sou jornalista não por acaso, porque gosto de falar bastante, gosto de estar aqui na frente das câmeras. E no programa de hoje, gente, eu vou trazer uma pessoa muito especial para mim, aqui para os meus projetos de comunicação, uma pessoa que está comigo há pelo menos uns 4 anos de projeto, não é mesmo, Paul? Exatamente. Uma pessoa que está me acompanhando, que a gente tem dado muito certo juntos nos negócios de comunicação. Eu apresento para vocês o Paul Barramondes. Ele é executivo de supply chain. Não tem a ver com comunicação? Tem a ver sim, e tem muito a ver. E além disso, o Paul também trabalha com estratégias de recolocação de carreira. Ele veio aqui ao programa hoje porque nós vamos falar sobre networking. Paul, é um prazer te receber aqui mais uma vez. O prazer é todo meu, André. Obrigado a você que nos acompanha. Uma honra estar no Papo de Gente. É um projeto que eu vi nascer e que eu tenho um baita orgulho e acompanho de ver uma parceira de projeto tendo sucesso com um canal desse. Então, obrigado pelo convite. Nossa, eu me sinto super feliz quando ele aceita vir aqui ao programa e a gente sempre caminha junto com projetos de comunicação, porque o Paul ele tem uma trajetória que eu acompanhei, não desde o começo como você me acompanhou, mas ele tem uma trajetória que é muito focada no nosso assunto de hoje, que é networking. Graças ao tema networking na carreira dele e a forma como ele tratou executivos, como ele conversou com as pessoas, como ele abordou, ele chegou no ponto da carreira que ele está hoje. Então eu queria que ele dividisse com a gente as experiências dele e todo esse desafio que diz respeito ao networking. Fala um pouco pra gente como é que foi sua trajetória nesse assunto de networking. Minha trajetória nasceu, na verdade o networking nasceu de uma necessidade minha de carreira. Quando eu comecei a minha jornada profissional, eu tinha tudo para não dar certo. Tudo para não dar certo. Então vim de uma família extremamente humilde, não fiz uma faculdade de ponta, na época em que a faculdade ela fazia diferença, e não tinha como evoluir na carreira mesmo com uma vontade de ser um executivo C-level. Eu queria fazer isso acontecer, e aí eu vi no começo da minha carreira várias travas, né? Desde o idioma que eu não falava, da experiência internacional que eu não tinha e da patente da faculdade que eu não tinha também. Então eu comecei minha carreira numa pequena empresa e, por incrível que pareça, uma empresa com líder altamente tóxico. Primeiro emprego, você não sabe o que é toxicidade ou não é. Você aprende isso depois que você acompanha. Você vai desconfia, vivendo. Né? Você fala assim, mas será que isso é certo? Eu devo denunciar? Então, mas aí na época não tinha essa questão e aí eu falei, eu tava querendo sair, eu queria ir para uma multinacional, eu queria crescer e foi aí onde eu encontrei diversas travas e foi onde o networking apareceu na minha vida. Onde eu precisava me relacionar com as pessoas, onde eu precisava estar visível, onde eu precisava ter uma marca profissional, onde eu precisava ter uma boa reputação. E aí eu aprendi que o networking ele faz com que você tenha uma reputação com as pessoas a ponto delas te indicarem, mesmo você não tendo inglês, mesmo você não tendo faculdade, no final das contas, tudo isso não é que não é importante, tá, pessoal? Muito pelo contrário, é importante, mas muito mais importante é quando você tem um executivo que confia no seu trabalho e te indica. E você vai lá e entrega. É aí onde tem a importância do networking, que é a transferência de reputação. Então, se você acha que você precisa de um MBA, que você precisa de alguma coisa para você crescer na carreira, para você fazer negócios, cara, você precisa ter de boas pessoas. E a Andrea está aqui, foi através do networking que nos conhecemos, diversos projetos juntos. E estamos aí há 4 anos fazendo vários projetos e mudando empresas na área de comunicação, liderança. E eu percebi que pessoas é mais importante do que título. O título ele dá o endosso, mas pessoas é mais importante. Foi uma transformação, na verdade, né? Porque eu observo que, eu costumo falar, eu ainda sou da época que arrumava emprego mandando currículo, gente, anúncio no jornal. Mas essa época acabou, né? Hoje a pessoa olha, né? Os recrutadores olham no LinkedIn. Aliás, a gente vai tocar nesse assunto porque é a sua especialidade aí dentro da transição de carreira. Mas hoje em dia a gente passou por uma transformação muito grande, né, na questão de gestão de pessoas, de atração de talentos. E a palavra networking em si, né, essa relacionamento, ela mudou. Né? Então, assim, o que você fala de indicação não é que não é verdade, é verdade, mas ela passou por transformações, porque hoje em dia você depende da rede social, hoje em dia você precisa estar nas mesas certas.
Exatamente. Né? Não à toa, o Paul Bahamondes, ele tem um canal no YouTube que se chama Growth Strategy e está mudando de identidade, está indo para Next Level. O Next Level, ele tem uma proposta, queria que você comentasse, mas esse nome não é à toa. Por quê, Paul? Bom, o Next Level, ele tem um objetivo. Eu considero o meu canal um MBA de graça. Como aprender com pessoas, porque foi assim que eu cresci ao longo da minha jornada. E isso conecta com o networking. Eu me interessava genuinamente pela história do executivo e queria aprender com ele os principais desafios, superações, para que eu não errasse ao longo da minha carreira. Então, me fala como você fez, eu vou ver o que funciona para mim, e foi assim que eu fui crescendo muito rapidamente. E eu senti a necessidade na internet de ter um canal onde você pudesse aprender com pessoas que não estão no mainstream. Nada contra as pessoas do mainstream. Mas assim, as pessoas do mainstream são sempre as mesmas histórias, elas vão nos podcasts sempre falando as mesmas coisas. E eu conheço tantos executivos que têm uma história absurdamente incrível, mas não está em grandes podcasts ou não está em grandes mídias, mas que só a história daquela pessoa pode transformar a sua carreira e levar você para o próximo nível. Esse é o motivo do Next Level. É um canal onde eu quero que você leve a sua carreira, o seu negócio para um próximo nível, aprendendo com quem? Com quem está ali no campo de batalha, que eu acredito muito no skin in the game. Você vai aprender ali, ó, com quem está fazendo, com quem está executando, com quem está tendo cases de sucesso, muito mais do que histórias passadas, pensando no que está sendo feito e no futuro. É jogando luz para as histórias verdadeiras, as histórias reais, que muitas das vezes a gente esquece de contar, né? Eu acho que o advento das redes sociais colaborou muito para isso, para trazer as histórias dos executivos, dos colaboradores. Não à toa hoje se fala muito de engajamento, de marca empregadora, de liderança tóxica, como você acabou de falar. E a comunicação, ela está bem, vamos dizer assim, ela permeia todos esses assuntos, né? As redes sociais, elas transformaram as relações de fato. Exatamente. Então, as mídias sociais, elas deram luz para pessoas que não estavam no mainstream. O fato é que as pessoas, né, não sabem ou não têm utilizado as mídias sociais para benefício do networking. Elas têm utilizado mais para infotenimento. Nada de errado com isso. Muito pelo contrário, é importante você sair do seu trabalho, você desanuviar e você assistir coisas que vão te tirar daquele momento, aquele estresse. O fato é que você pode usar as mídias sociais e você pode usar canais para poder crescer, para você poder se inspirar sem você ter que gastar dinheiro para aprender em grandes escolas. Mesmo porque nada supera um cafezinho, né, André? Num cafezinho de 1 hora você aprende absurdamente. Então, assim, como é que as pessoas conseguem utilizar essas mídias para ela conseguir aprender com pessoas que estão fazendo acontecer? Então, veio a pandemia, as pessoas começaram a utilizar mais as mídias sociais, porque você não podia sair, não podia se relacionar. Muitos canais começaram a fazer lives e tudo mais. Explodiu a questão dos podcasts. Mas a ideia é como eu consigo me nutrir e construir relacionamento a partir das mídias sociais. Então, usar como infotenimento? Sim. Usar como entretenimento? Sim. Mas como é que eu uso isso em benefício da minha carreira? Eu acho que essa é a grande chave dessa explosão das pessoas utilizando as mídias sociais dentro do seu dia a dia. Por que é tão difícil fazer networking? E eu digo difícil porque todo mundo fala que está fazendo networking, né? Todo mundo diz que precisa fazer. Mas na sua opinião, naquilo que você vê de networking real, não esse falado, por que é tão desafiador? Você quer polêmica no canal ou você quer sem polêmica? Manda com polêmica ver. Ou sem polêmica? Eu adoro ver o Posso parquinho falar? pegar fogo. Então tá bom. Eu viajei muito pelas empresas pela qual passei, fiz networking fora do Brasil também. Posso dizer uma coisa para vocês. Primeiro, o brasileiro ele gosta muito de mídia social. E o brasileiro, ele gosta muito de se relacionar com as pessoas e trazer ela pro pessoal. E no networking profissional, você tem que saber separar o pessoal do profissional. Por quê? Porque a partir do momento em que você tira ela do profissional e traz pro pessoal, e você precisa dela profissionalmente, a pessoa pode se sentir usada. Então esse é o primeiro ponto. Primeira coisa que as pessoas precisam ter é saber diferenciar o networking profissional do networking pessoal. Networking pessoal é para você falar de outras coisas, tomar aquela cerveja e falar de coisas aleatórias. O networking profissional é como vocês conseguem se ajudar, gerar capital relacional
E nesta ajuda, ambos crescerem. Não um usando o outro, mas um ajudando o outro. Então, a primeira coisa que eu aprendi, pelo menos aqui no Brasil, você vai ver, dentro das empresas, né, aqui no Brasil, você fala, a gente é uma família. Não, cara, vocês são colegas de trabalho, estão trabalhando ali. Você pode até ser uma família com aquelas pessoas fora dali, mas ali dentro é profissional. E como é que vocês conseguem se ajudar? Então, mistura-se muito o pessoal com o profissional. E aí é onde entra a decepção das pessoas. Então, assim, no networking profissional, você tem que nutrir o relacionamento. No networking pessoal, só porque você tem uma conexão ou uma afinidade, você acha que eu tenho obrigação de te ajudar. Só que você não me ajudou antes. A gente tem uma relação fora da empresa, na cerveja, ali no amendoim, num evento. E aí você, no momento de necessidade, eu quero que você me ajude e não necessariamente você vai me ajudar. Então, assim, não dá para misturar pessoal com profissional, tá? No networking para você ter resultado. Isso dá ruim. Então, assim, lá fora, eles separam muito bem o networking profissional dos contatos pessoais. Então, esse é o grande problema e a grande dificuldade do brasileiro. Como separar? E mais ainda, se eu conheço você e já quero trazer você na minha casa para um churrasco, como é que eu consigo me relacionar com você para você me trazer resultado na carreira? Você já conheceu minha família. Então, esse tipo de mistura é o que faz com que nós tenhamos dificuldade em fazer networking e ter resultados. E isso para grande parte dos executivos, André. Vou falar para você, atendo muita gente e vou falar para você que a primeira coisa que a pessoa fala quando ela sai da empresa é que ela não tem networking e, na verdade, ela tem uma rede de contatos que ela pode fazer networking e, normalmente, ela reclama que o networking que ela tem ou acha que tem não traz resultado para ela porque tem uma mistura do pessoal ali e ela tem receio de perder aquela amizade daquela pessoa. Então, acho que essa é a grande dificuldade do networking. Além disso, eu acho que acrescento aqui para você a questão de que esse ponto delicado que você trouxe é um gerador de risco para as carreiras. Eu me lembro que uma vez nós estávamos conversando e a gente estava conversando sobre um caso específico de uma treta, gente, eu vou falar treta, foi treta, entre duas pessoas que nós conhecemos e no campo pessoal e que teve uma grande cisão. E essa cisão, ela foi desdobrando para tudo que a gente viu, assim, nossa, que incrível. Eu acho que é um pouco do que você está falando. Houve uma mistura, o que as pessoas não têm noção é a prevenção de crise, né? Assim, qual é o risco que a gente tem? Eu me lembro que na época a gente estava falando até por questões de compliance, e isso afeta muitos executivos e afeta todos os colaboradores também, mas no quanto essa relação pessoal que se tem, o quanto ela pode gerar de crise no ambiente profissional. Olha, eu não te contrato porque nós ficamos amigos, aí a gente teve algum problema pessoal, eu não posso mais te contratar, e aí vira uma grande crise, né? E ele sabe demais. O Paul sabe demais de mim, então não pode nem passar na calçada da empresa porque ele vai me gerar um problema. Isso complementa o que você está falando, né? Exatamente, e eu vou mais além. Muitas vezes você tem um relacionamento pessoal com a pessoa e ela não te reconhece como um bom profissional, ela não sabe da sua marca. Exato. Só que você acredita que sim, porque vocês são amigos. E não significa que ela vai, porque networking, pessoal, aprenda uma coisa, é transferência de reputação. Quando eu vou indicar você para uma empresa, eu estou transferindo a minha reputação para você, eu estou te emprestando a minha reputação e estou falando para a pessoa, pode contratar que eu assino embaixo. Então, primeiro, eu só indico quem eu confio e quem eu conheço, quem tem uma boa marca, uma boa reputação e eu sei que não vai ferir a minha imagem, porque tem a minha imagem envolvida. E aí é onde entra a questão, será que com as pessoas que você está se relacionando hoje, elas reconhecem você como uma marca forte a ponto delas te indicarem, a ponto de elas ficarem desconfortáveis porque você está sem um emprego e ela vai te ajudar genuinamente? Ou ela simplesmente olha para você e fala o seguinte, manda seu currículo que eu mando para RH lá da empresa. E óbvio que ela não vai mandar. Você vai mandar o currículo para ela, vai ficar na caixa dela. Então a questão é como é que você consegue, né, fazer com que a pessoa, mesmo no âmbito pessoal, reconheça você como uma marca forte. Porque o grande problema das pessoas é, se eu vou fazer negócio com você e der alguma coisa errada, eu perco a sua amizade. É uma percepção. Porque tá tudo vinculado. Então é essa dificuldade que tem, por isso que acaba gerando uma crise, acaba gerando uma ruptura. Então quando você consegue separar a sua rede, ou deixar claro para a sua rede, olha, aqui é um Paul, aqui é outro Paul, tá? São coisas diferentes. No pessoal, às vezes, olha como a imagem pode afetar. Às vezes a gente está num ambiente, eu faço piada, sou engraçado.
muitas vezes até para descontrair, pode ser um pouco infantil. Aquela atitude pode influenciar e você falar, não, eu não recomendo o Paul, porque, poxa, ele faz uma piada aqui, lá, tal. Isso pode afetar lá numa negociação, né? Olha, eu sei que ele tem competência, ele tem a habilidade técnica, mas sei lá, ele soltou aquela piada naquele churrasco, ele bebeu demais naquele churrasco, sei lá, será que ele é de confiança? E a gente está falando de pessoas. Isso é muito natural, gente. Isso é até dentro da família da gente, é natural, né? Você sabe quantas pessoas você conhece que o pai e a mãe sabem o que o filho faz? Se não for médico, engenheiro e advogado, eu tenho dúvida, hein? O que será que o meu filho faz? Quantas pessoas a gente não vê, né? E provavelmente essa destruição de reputação, esse não reconhecimento, essa crise nas relações, né? Como você falou, misturar o pessoal com o profissional, acontece isso. Porque a pessoa não te reconhece como marca. Aliás, marca pessoal é uma coisa que a gente pode até tratar nesse assunto, porque quando você dialoga com um profissional, você também dialoga com a marca pessoal dele. Né? Tem-se muito falado, a gente abre as redes sociais, fala-se muito em marca pessoal, mas as pessoas pensam que é só tirar uma foto, é só pôr uma roupa melhor, é só, né? Eu diria que a marca pessoal é uma coisa muito intencional, é uma coisa que mexe com a autenticidade de cada um de nós, é uma coisa de posicionamento mesmo dos seus valores pessoais que acabam influenciando na sua marca profissional. E que pode sim, essa mistura que você acabou de dizer, que pode afetar. Quando você tem uma marca pessoal bem definida, você consegue separar essas duas coisas, o campo profissional e pessoal. Eu não estou dizendo aqui que você é um CNPJ e o seu CPF são coisas separadas, porque, gente, não tem jeito, não tem como dissociar, mas existe como equilibrar, não é verdade? Exatamente, e mesmo porque marca é percepção. Às vezes as pessoas... A imagem é um pilar da marca. Então as pessoas acham que só mexendo na imagem ela tem o todo. E na verdade não. E marca é percepção. E a percepção que você tem do pessoal para o profissional, você não divide os dois. Mas a percepção sobre elas, sim. E aí é onde entra o problema. Será que você está realmente trabalhando toda a sua percepção e nos mais diversos âmbitos? Eu costumo dizer que marca profissional é aquilo que você faz quando você não está no LinkedIn. É aquilo que você faz quando você está fora. Quantas pessoas hoje você pode pegar o telefone e ligar e vão te atender e vão te ajudar? A sua pergunta é chata. A sua pergunta é uma pergunta que, olha, se vocês não conseguiram responder, é meio normal, não é? A grande maioria não consegue responder, ou quando responde, fala assim, não, eu tenho sim, eu tenho. Só que aí eu falo, então vamos fazer um teste. Convida a pessoa para gravar no Papo de Gente. Quantas vão te retornar? Ou como você costuma dizer, né? Peça umas 10 indicações no LinkedIn, por exemplo, só para a gente testar a sua rede de relacionamento no LinkedIn. Gente, eu estou falando do LinkedIn porque é o que nós somos especialistas aqui na parte de comunicação. Tanto o Paul quanto eu, a gente estuda bastante o LinkedIn, as estratégias e esses profissionais, o Paul até um pouco mais porque mexe com transição de carreira. O LinkedIn é a principal rede social profissional. Ele chegou em novembro a 1 bilhão de usuários no mundo todo. Então, todo mundo tem interesse em estar ali, estar bem posicionado para chegar aos seus objetivos de negócio e de carreira. E se posicionar bem ali é muito importante. É fundamental para a carreira e para ter resultado, principalmente no mundo pós-pandemia, onde todos estão nas mídias sociais. O LinkedIn ele não tinha tanta gente assim antes da pandemia. Tinha muita gente, mas não a ponto do Umbi. A plataforma cresceu muito em questão de usuários porque as pessoas não tinham uma alternativa. Elas não podiam sair para entregar currículo na época da pandemia. Então cresceu absurdamente. E agora a concorrência está mais acirrada. E o LinkedIn é uma ferramenta de marca profissional e reputação. É como ela compara você com os outros candidatos. E é como ela compara você com outras empresas. Então, se você não tem um bom posicionamento no LinkedIn, outra pessoa vai ter. Se a outra pessoa vai ter, ela vai ter mais resultado do que você. E por posicionamento, a gente diz como você se comunica lá dentro, como é que você se apresenta, né? Como é que você coloca as suas habilidades, mas o que você também coloca de conteúdo, as suas mensagens-chave, aquilo que você acredita como profissional, como pessoa também. E por isso que eu falo de intencionalidade. Muitas vezes as pessoas colocam coisas lá, a festa da firma, né? Estão trabalhando no LinkedIn como se fosse um Facebook. Exatamente. Mas
o posicionamento de marca pessoal e profissional que se tem no LinkedIn é totalmente intencional. Afinal de contas, as empresas estão ali para fechar negócio. Muitos estão orientando seus executivos para fechar negócio ali, para se relacionar ali. E eu queria que você conversasse um pouco comigo sobre justamente gerar negócios no LinkedIn, fortalecendo as relações. Bom, o LinkedIn é uma ferramenta de social sell, né? O que é o social sell? Uma venda por relacionamento. É como você se vende sem se vender. Então você tem a venda direta, né? E é sabido no LinkedIn que toda vez que você tenta fazer uma venda direta, você tem uma redução do engajamento. Então a ideia é que você converse com as pessoas a ponto das pessoas reconhecerem você uma marca forte e a partir dali você gerar oportunidades e gerar negócios. Então a primeira coisa no LinkedIn é você conversar. E aí é onde entra a intencionalidade que você comentou. Eu preciso gerar um conteúdo intencional que gere um movimento do outro lado, de interagir comigo, e eu vou ajudar essa pessoa. Tanto que nos próprios pilares do SSI, que é o Social Selling Index do LinkedIn, ele fala, primeiro você desenha o seu perfil para o seu cliente, para o mercado. Depois você publica conteúdo útil para se tornar um líder inovador no seu setor. Então você tem que publicar um conteúdo intencional de conhecimento ou aconselhamento para que você possa gerar uma interação e a partir dessa interação você tirar a pessoa do LinkedIn e aí você começar uma construção de relacionamento a ponto dela querer comprar de você sem você precisar fazer uma venda. Essa é a chave do LinkedIn. E que fique fora dali, né, gente? Porque a intenção, como você falou, tire ela do LinkedIn e coloque ela na sua mesa. Exatamente. E assim como o networking, você se relaciona com as pessoas fora do LinkedIn e o que você quer com ela? Ter visibilidade e que a pessoa, em um determinado momento, estar no radar dela e ela te indique mesmo sem você pedir uma indicação para ela. Quando ela estiver numa conversa de café e uma pessoa falar, estou precisando de um profissional X, estou precisando de uma empresa Y, o que ela vai fazer? Você já está no radar dela. Como é que você fica no radar das pessoas? Gerando conteúdo ou no network offline, tomando café, interagindo com as pessoas. Então tem que existir uma intenção no relacionamento, uma intenção de visibilidade. E você sempre tem que estar reforçando a sua marca e a sua reputação. E você não consegue fazer isso se você não se relacionar no offline. No online não é diferente, só que o LinkedIn ele traz o conteúdo como uma forma de relacionamento. E qual que é a maior dificuldade hoje das pessoas no mundo hoje? Digital, gerar conteúdo. Você trouxe um assunto delicado, né? Gerar conteúdo realmente, as pessoas ficam um pouco perdidas. Ai, mas eu vou falar sobre o quê? Ou então, quantas vezes eu vou postar? Ai, deu pouco like. Gente, não se trata disso. Se trata realmente de você trazer um conteúdo que vai fazer a diferença. Não é à toa que as pessoas andam falando sobre propósito, né, sobre valores. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando para você fazer uma lista, né? As pessoas confundem as coisas. Vou fazer uma lista dos meus valores. É o verdadeiro, como a gente chama, o walk the talk, né? Como é que você vive? Você como profissional, né? Você construiu aí sua carreira como executivo de supply chain. Como foi que você trabalhou para que você chegasse num nível de C-level? Bom, primeiro que eu não sou um profissional de supply chain na essência. Eu sou um profissional de qualidade. Eu estou em supply chain. Eu sou supply chain na prática. Então, não tenho formação em supply chain. Daí é onde entra a questão do network. A importância da pessoa confiar em você independente do seu conhecimento e da sua formação. Então, quando eu assumi a posição de supply chain, eu não tinha formação. Mas a pessoa do outro lado entendeu que eu tinha habilidades para lidar com pessoas, fazer gestão e de aprender rápido. Então, são soft skills e deep skills diferentes da formação. Como é que eu construí a minha jornada profissional? Desde o início da minha carreira eu tinha desenhado exatamente aonde eu queria chegar e como. Então todas as oportunidades e todas as relações elas tinham que de alguma forma gerar uma oportunidade para que eu pudesse chegar lá. E todas as minhas movimentações foram em função disso. Então eu tinha claro que eu tinha que ser coordenador até os 30 anos, tinha que ser gerente até os 32, até chegar numa posição de C-level. E assim se deu. Com 29 anos eu estava como coordenador. Para isso eu tive que tomar algumas decisões da minha carreira e eu me relacionei com as pessoas para que essas oportunidades
aparecer, sim. Então, o networking ele foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei hoje. O LinkedIn mais ainda, porque o LinkedIn ele abriu possibilidades de eu manter conexões com pessoas que muitas vezes eu perdi ali, a pessoa trocou de celular, Sim. a pessoa não tinha mais aquele contato, aquele e-mail, por alguma Mudou situação, mudou de empresa, usava só o e-mail da empresa. Então, assim, quando eu percebi que para eu crescer na carreira eu precisava construir relacionamento, eu vi que era algo que eu precisava fazer. Só que mais ainda, como a gente falou do Next Level, que foi um programa que eu construí com base na minha trajetória profissional, porque foi assim que eu cresci, eu comecei a conversar com executivos para falar assim, como é que você chegou numa posição de gerência, diretoria, como é que você virou C-Level? E aí eu percebi que todas elas, em algum momento, tinham construído uma relação de confiança com a pessoa do outro lado e que quando a pessoa crescia, ela levava ela junto. Então essa construção, essa reputação era importante. Então você ia crescendo a partir dali. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi um gerente com quem eu tinha trabalhado, não diretamente, não era meu gestor, mas que em algum momento ele lembrou que precisava de uma pessoa e eu tinha causado uma boa impressão para ele na empresa, que acabou me convidando para assumir uma posição, ou uma relação no LinkedIn, que a pessoa, aquele projeto que a gente trabalhou junto, e aí a coisa foi acontecendo até eu chegar na posição que eu estou hoje. Então, a intencionalidade, ela é muito importante, você deixar claro para sua rede o que você está buscando, ela é muito importante, você reforçar sua marca e reputação é muito importante. Se você não tiver esses pilares funcionando, ou essa engrenagem toda montadinha, você vai, e você só depender do mercado reconhecer em você, você está perdido. A grande maioria dos executivos que eu conheço chegaram lá através do network. E tem um fenômeno agora que a gente está observando, que é o movimento das empresas, não que elas não soubessem disso, mas um movimento muito mais forte, mais consistente de transformar colaboradores e executivos do alto escalão em geradores de negócio, mas através de relacionamento. A gente tem visto muito isso no offline, a gente sempre viu, né? Mas trazer o colaborador para isso, conscientizar, engajar o colaborador. E também o executivo, mas agora também no âmbito digital, é um fenômeno que a gente tem assistido faz pouco tempo, inclusive tem programas de embaixadores da marca, que você faz parte de um, né? Exatamente. Também uma modalidade, gente, que na verdade não é bem um programa, mas é uma situação em que o colaborador está tão engajado que ele se torna um embaixador da marca da empresa. Para isso a gente tem um nomezinho aí, que é Employee Advocacy, que é a defesa da marca pelo colaborador. E isso nunca ficou tão forte, inclusive gerando um outro nomezinho em inglês, mas eu vou falar aqui em português, que é a marca empregadora, o fenômeno da marca empregadora, que a gente também vê no online muito forte, mas as empresas têm trabalhado muito no offline, em se tornar ambientes melhores para empregar, né, para atrair os melhores talentos e reter, trazendo esse movimento para educar executivos para que eles possam gerar negócios, mas que eles se tornem lideranças comunicadoras, não vou dizer menos tóxicas, porque aí a gente precisa entrar num detalhe, e também engajar colaboradores num nível em que eles se tornem defensores da marca. Ou seja, a gente está assistindo um nível de networking agora muito mais, vamos dizer assim, talvez é next level, né? Onde você envolve todos os colaboradores da empresa, do alto escalão até o mais baixo, para que haja um fortalecimento da marca. E isso a gente tem visto programas exclusivos, né? As empresas têm feito programas exclusivos, têm trabalhado comunicação. Como é que você tem visto isso no seu programa com as pessoas de recolocação? Você tem percebido que os executivos, por exemplo, têm uma preocupação em ser líderes que geram negócios, que defendam uma marca, ou eles têm receio? Como é que você tem visto isso entre as suas relações? Eles ainda têm muito receio de conseguir, do impacto da imagem dele em relação à empresa que ele trabalha. Porque tem muitas empresas no Brasil com nível de maturidade baixo em relação a isso. Então, essas empresas que você comentou que estão investindo nesse tipo de ação são pioneiras e perceberam que um colaborador que tem uma boa marca, que tem uma boa audiência, vai promover a marca porque, no final das contas, ele tem a patente da empresa junto com ele, a pessoa da empresa. Mas tem muitas empresas ainda que não têm esse nível de maturidade. Então, uma das coisas que sempre me perguntam é: como a sua empresa vê você ter um podcast?
Não conflita. Na verdade, acho que te perguntam isso por algum conflito de interesse, né? Que possa gerar entre o assunto que você trata no podcast e o assunto que a empresa leva, né? Exatamente. E pode ter um conflito de interesse, por exemplo, o programa ele é remunerado, ele não é, ele conflita com o que a empresa faz, mas no final das contas, a empresa que eu atuo hoje não só me colocou como um Supercharged Ambassador, que é o Employee Advocacy, mas ainda assim, por exemplo, recentemente nós criamos uma newsletter global, né, porque eu faço parte do time global, onde a minha gestora falou: coloca o seu podcast, fala sobre o seu podcast na revista para que as pessoas conheçam. Por que você não faz também seu podcast em inglês? Por quê? Porque é uma visão diferenciada hoje de que sim, você tem uma marca por trás da empresa e a empresa só vai se beneficiar com isso. Mas eu vejo que muitos executivos, respondendo a sua pergunta, ainda tem muito receio do impacto de ele ser visível. Então tem alguns executivos que já perceberam que é importante para a marca deles, ou seja, eles vestem a camisa da empresa, mas a de baixo é deles, e eles não querem ser reconhecidos como um executivo daquela empresa, mas é um executivo que está naquela empresa, que são coisas diferentes, mas eu vejo muito receio ainda dos executivos de conseguirem colocar a sua marca à prova, colocar o seu rosto à prova, por conta de conflito de interesse ou por conta do quanto isso pode refletir negativamente na empresa. Não vou mentir para você que em algumas das empresas que eu passei, a primeira coisa que me perguntaram é: você vai sair? Por que você está com sua imagem? Pô, isso é negativo para você. De fortalecer a sua imagem, você disse? Exatamente. Quando eu fiz a minha primeira entrevista, me deu mais problema do que solução. De podcast, você disse? Na TV. Olha. Fiz uma entrevista na TV porque eu fui convidado. Quando eu divulguei isso no LinkedIn e tudo mais, as pessoas acharam que era autopromoção. Isso me gerou um impacto negativo dentro da empresa. Não porque a empresa tinha algum problema, mas porque as pessoas que estavam ali em algum momento gostariam de fazer o que eu estava fazendo e gerou um certo problema. Então, assim, depende do nível de maturidade da empresa, depende do nível de executivo que você está lidando do outro lado, que é seu chefe. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa: se você não cuidar da sua carreira, ninguém vai cuidar. Então, você tem que ser reconhecido pelo resultado que você entrega. E aí é onde muitas vezes o executivo se perde. Mas uma coisa que a gente estava falando uma vez, que foi muito importante quando você tocou nesse assunto, é que a gente dá resultado, mas junto com o resultado acaba vindo a nossa marca. Ou seja, esse resultado veio com o Paul, veio com a Andrea. Então, a nossa marca, pessoal, ela é valorizada também com o nosso resultado. Ou vice-versa também, né? Às vezes a nossa marca é tão valorizada, a gente trabalha tão bem, posiciona tão bem que a gente consegue os projetos, mas que o resultado fica com a nossa marca, né? Então, não tem como dissociar. Na verdade, a gente vai acabar caindo de novo, gente, em marca pessoal. Isso que você está trazendo, eu estou aqui pensando, é posicionamento. Na verdade, é um posicionamento, sim. Isso que você está falando, que tem executivo que tem medo de se posicionar, né? Que tem medo de, vou dar uma entrevista. Eu trabalho com assessoria de imprensa, eu sei que a gente intermedia entrevista, ali o cara vai seguro. Mas isso que você está falando é o cara ter personalidade, que é muito diferente de intermediar uma entrevista na imprensa, né, através de um CNPJ da empresa. Eu acho que sim. Senão a gente não tinha sido procurado para alguns projetos de executivos que querem se posicionar. Como eu me posiciono e o que eu tenho que me posicionar? Uma grande dúvida também, né? Como eu me posiciono e de que maneira eu me comunico, como é que eu vou mostrar o meu conhecimento para as pessoas? Vou contar uma história para vocês. Certa vez eu sentei com um gestor, um líder. Ele chegou para mim e falou o seguinte: olha, por conta desse movimento que eu tava fazendo, você tá vendo essas pessoas aqui, ó? Quando eu sair daqui, ninguém vai lembrar de mim. Eu saí e refleti depois de ele ter falado isso. Não, isso aqui ninguém vai me lembrar de mim. Depois isso aqui, cara, não tem mais ninguém. Isso aqui vai vir outro no meu lugar e a coisa continua. E eu percebi o quão triste é isso. Por quê? Porque aquela pessoa que estava falando, ela estava pautada somente naquela empresa e ela não construiu uma marca com pessoas. E como é que você dá continuidade na sua carreira? Como é que você posiciona a sua marca? Você quer ser reconhecido como um profissional daquela empresa ou um profissional que está naquela empresa? Então esse é o grande ponto. E aí eu refleti bastante, eu fiquei com muita dó. Porque eu falei o seguinte: cara, eu não quero ser reconhecido como Paul
daquela empresa. Eu quero ser conhecido como Paul, um profissional que ajudou várias pessoas, que impactou várias pessoas, que tem um propósito de continuar ajudando. E assim, no começo isso me gerou muito problema. Depois que eu saí, muitas pessoas me procuraram até para querendo gravar comigo, ou querendo até contratar um serviço de colocação e transição de carreira, porque viram que aquele movimento que eu estava fazendo era importante e que naquele momento eles não entendiam. Então assim, existe esse problema sim, mas eu falo para todo mundo, cuida da sua carreira, cuida do seu negócio, independente do que as pessoas vão falar. Na hora que você estiver fazendo o que as pessoas gostariam de fazer e não tem coragem, vai gerar problema. Vai. Mas continua no caminho, foca na sua marca, para que a sua marca seja maior que a empresa. Porque uma vez eu ouvi, não, mas a minha marca nunca vai ser maior do que a empresa. Cara, depende do referencial, como você se posiciona, né? Mas tem aquela questão, eu sei que eu nunca vou ser maior que uma empresa, uma multinacional que está aí há 100 anos. Mas eu quero ser maior para uma pessoa que impactada teve a vida transformada a partir do contato comigo. Isso é marca profissional, isso é marca pessoal. É você impactar pessoas que na somatória, uma série de pessoas vai lembrar de você. Você fez a diferença. Isso é marca. Impactar uma, duas, três, daqui a pouco 500, 1000, 1 milhão. E não simplesmente você querer ser maior do que a empresa, mas você ser maior para as pessoas que realmente importam. Isso é marca profissional, é propósito. Quando eu ouvi isso, eu fiquei naquela, poxa, que dó, né? O cara em algum momento é uma triste constatação, na verdade, né? Porque é o mesmo que quando você fala, pede 10 recomendações no LinkedIn, a pessoa fala, mas para quem que eu vou pedir? Oxe, você não disse que você tem X contatos na sua rede? Certamente alguns deles terão muito prazer em falar com você, em dizer para você, fulano, trabalhei com fulano, não sei o quê. Mas, gente, isso não, assim, é comum, né? Assim como a gente, quando pergunta qual é o propósito da pessoa, também tem gente que treme nas bases, tem gente que não sabe definir. E posicionamento é uma coisa muito delicada, requer autoconhecimento e requer, principalmente, na minha opinião, não perfeição. Porque o que você acabou de falar, a pessoa vai ser maior que a empresa? Não, vamos descer um pouquinho nessa escala, né? E vamos querer fazer a diferença sim, mas não vamos querer abraçar o mundo, porque tem um monte de gente que abraça o mundo e que abraça sem nenhuma pretensão. Marca pessoal é você saber se posicionar, é você ter autenticidade em se comunicar, é você saber se posicionar adequadamente e é você não querer abraçar o mundo com tudo aquilo, é você fazer uma transformação na vida de um grupo, de uma pessoa que seja. Mas não é você querer, né, eu vou revolucionar, eu vou parar o planeta. Quem pensa assim, não é que eu estou dizendo que não pode, é uma ambição bastante bacana, mas muitas das vezes a pessoa fica só pensando, né? Esse é o ponto. E não tem nada de errado, você tem a ambição de querer até vezes ser maior que a empresa. Mas a questão será que você... e aí é onde vem esse contraponto. Você acha que a empresa é maior que você? Até aí tudo bem. Mas se você não está impactando ninguém aqui dentro a ponto de ninguém lembrar de você, entendeu? Eu quero ser lembrado por quem? Por pessoas especiais, por pessoas que estão no meu caminho. Eu construo relacionamentos para quando um dia eu morrer, pelo menos no meu velório, ter uma quantidade de gente considerável de dizer, cara, o cara transformou a minha vida. Isso pra mim é o mais importante. Agora, se eu vou ser maior que a empresa ou não, pra mim, eu brinco com as pessoas, falo o seguinte, tem uma frase do Oswaldo Montenegro que ele falou uma vez num programa, eu quero unanimidade na minha mesa de jantar, com a minha família, com os meus amigos, com aquelas pessoas que são referência, ali eu quero ser unanimidade. A partir dali, eu quero que o pau quebre. Quero impactar o máximo de pessoas possível, vou agradar a uns, não vou agradar a outros. Nem Jesus agradou todo mundo, essa é a verdade. Não é à toa aí que o mundo está em guerra, com uma série de coisas. Mas o quanto realmente você está colocando a sua marca à prova para impactar o máximo de pessoas possível positivamente. Esse é o grande ponto. Nunca querer ser maior ou não, ou se você tem essa pretensão, nada de errado com isso. Mas o quanto você está colocando o seu propósito à prova. E certa vez eu ouvi a Ana Beatriz falando no podcast, o que é propósito? É você colocar os seus dons para ajudar as pessoas. Então, muitas pessoas, eu quero achar um propósito, eu quero marcas com propósito. Tá bom, mas se você não está usando o seu dom para ajudar ninguém, você pode ter o melhor propósito do mundo. No final das contas... Você não tem uma troca, você não transforma, você não apoia. Então, assim, eu acho isso fundamental. Se eu puder ajudar o máximo de pessoas possível e eu conseguir impactar elas e elas terem as vidas transformadas, e eu nem preciso saber disso, eu também não quero que ela venha e fale assim, você me ajuda, muito pelo contrário. Mas se em algum momento aquela pessoa
teve a vida transformada a partir de uma relação comigo, seja uma conversa, seja um projeto, eu já cumpri com a minha missão. Paul Barramondes, foi um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigada por mais uma vez vir aqui no Papo de Gente. Na verdade, você veio, né? Tá sempre por aqui, tá sempre apoiando, a gente tá sempre trabalhando junto. Foi um prazer enorme receber você para você falar de networking, falar do Next Level. Pessoal, vão lá no canal do Paul, Next Level. O arroba do canal vai ser qual? Paul Barramondes, @Paul_Barramondes, o podcast Next Level. E eu tô gerando muito conteúdo lá, trazendo muitos executivos. A André logo mais já vai estar comigo, depois desse rebranding. Ela vai estar lá contando a história dela também. Então, acompanhem e não deixem de se inscrever no canal. Ela não falou aqui no começo, mas tem que se inscrever no canal. Se inscreve no canal dela. Vamos fazer crescer, vamos levar esse episódio para frente, porque quanto mais conteúdos, como você está trazendo entrevistados incríveis aqui. Eu acompanho seu programa, sempre que você posta eu estou ali assistindo e realmente cada episódio você sai melhor. Então, colocar seu propósito em prática. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência de vocês, muito obrigada por acompanhar mais esse episódio. Pô, mais uma vez, muito obrigada. Muito sucesso no Next Level, que aliás, gente, já tá bombando, mas só tô chovendo no molhado, porque a gente trabalha junto, a gente precisa, né, capitalizar, mas assim, muito sucesso para você, para os seus convidados. Obrigado. Que o propósito de vocês cresça abundantemente, né, que aí é a transição de carreira, que vocês consigam impactar e transformar tantos profissionais quantos vocês alcancem. E para vocês que estão aqui, a gente se vê no próximo episódio. Até mais.